social, atrapalha a nossa vida afetiva, atrapalha a nossa vida laboral, né, profissional. Também atrapalha. Atrapalha nossa vida espiritual, atrapalha tudo. Por isso que Jesus Cristo atacou muito esse mal. E agora o apóstolo Paulo vai atacar também. Como é que diz o início do versículo 6 da epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. O que é que diz aí? Isso. Não andeis ansiosos ou não estejam inquietos por coisa alguma. Então isso é o que vem atrapalhando em muito a nossa relação com o próximo, conosco mesmo, com o nosso trabalho, com Cristo, com tudo. A ansiedade, ou, como na tradução de Dona Lourdes está ali, a inquietação, é um mal do qual o próprio diabo se vale, não é? Se aproveita. Então, se os microfones estão por aí, né? Se alguém for falar, lembre-se de falar no microfone. Tem 2 aí, não é? Então, meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí ele, depois disso, fala o que nós devemos fazer quando estamos ansiosos, não é? Que é levar a Deus, né, através das nossas orações, com petições, com súplicas e tudo mais. Porém, isso é um dos meios, uma das armas que nós podemos usar contra a ansiedade. Existem diversas ferramentas que Deus nos proporcionou. Então, nós vamos estudar com paciência o capítulo 4 todinho, para que a gente pegue tudo, porque o apóstolo Paulo está tratando ali da alegria do crente com Cristo. E o que é que impede o crente de ter paz com Deus? Aí ele vai falar que é a ansiedade. Só que o capítulo todo precisa ser considerado para que a gente saiba como lutar contra a ansiedade. Porque não é só a oração, existem também outros meios. E aí nós vamos começar pelo versículo 1. O que é que diz o versículo 1? No microfone, se alguém for ler. Vocês acham que o apóstolo Paulo andava ansioso ou não? Pelo que se percebe, certamente não, porque ele está dando todas as instruções de como não andar ansioso. Não é que ele não tinha situações que, como carne, como ser humano, todo mundo tem ali aquela, né, crise. Mas aí, uma coisa é você, né, ter uma queda aqui, uma situação ou outra, que depois você se recompõe e diz, eita, ó, já estava me entregando à ansiedade, e aí você se recompõe. E outra coisa é você viver ansioso o tempo todo, inquieto o tempo todo, aflito o tempo todo. Certamente o apóstolo Paulo dominava essa situação, até porque no próprio capítulo ele diz, ó, eu aprendi a viver contente, viu? Ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aí ele sai dizendo as situações boas e ruins da vida dele. E ele diz que aprendeu a viver contente. Então, Paulo venceu a ansiedade. Nós podemos vencer também. Mas o primeiro ponto que nós observamos, porque tem outra coisa que Paulo diz aí, certo? Que ele diz assim, nesse capítulo, ele diz, e também aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês aprenderam de mim, viram em mim, têm visto, isso praticai. Então, olha só a dica do apóstolo Paulo para a gente vencer a ansiedade. Estude o comportamento de Paulo, estude a vida de Paulo, e aí você vai aprender a vencer a ansiedade.
Então, nada melhor do que observar o comportamento de Paulo no início da carta. Não, do capítulo 4, do qual ele trata de ansiedade. E ele começa dizendo isso, né, como vocês leram. Portanto, meus irmãos. Aí ele vai e diz: amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos estimular em nós, para que a gente vença a ansiedade, seria o quê? De acordo com o que lemos agora. Certo. Mas e o que ele vem dizendo antes disso? Como é que Paulo via os irmãos? Amados, saudosos. Era a coroa dele, não é? Então, uma das coisas que nós precisamos fazer é isso. Não só porque o apóstolo Paulo ali edificou aquela igreja, não é? Solidificou aquela igreja, que ele trata esses irmãos assim, mas ele amava os irmãos, os eleitos de Deus. Ele tinha a mente nesse afeto para com os irmãos em Cristo. E a gente perde muito disso. Porque parece que a gente é irmão só quando está reunido aqui na igreja. Paulo estava distante deles. Paulo estava preso. E a mente dele nos irmãos. E olha como ele trata os irmãos. Meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firme no Senhor. Um dos problemas que causam a ansiedade é a falta de foco, né? O desfoco, o desvio do olhar, a distorção da mente, né? Que perde o foco da verdade e se entrega à concentração das mentiras, do que é ruim, do que é negativo, e a gente foca naquilo. Veja se não é assim. Pense em uma família, onde o pai e a mãe têm, digamos, 6 filhos. Aí, 5 dos filhos fazem um monte de coisa boa para os pais. Aí um dos filhos é rebelde e não respeita e tudo mais. Aonde concentra a mente dos pais? No rebelde, fica, ai meu filhinho, ai não sei, tudo bem, se preocupa, tem o que fazer? Não, então ore ao Senhor como Paulo e vá apreciar o que tem de bom. Aí a tendência é isso, a injustiça de nossa parte. Deus dá um monte de coisa boa, mas faltou uma coisa que a gente quer. A gente negligencia tudo que tem de bom, não lembra, não agradece, não vivencia, não é? Não contempla o que Deus deu de bom, aí vai contemplar o que falta. Porque eu preciso disso, se não tiver isso, e você sofre de uma forma muito intensa, porque quer ter aquilo. Sim, mas e os outros? As outras coisas que Deus te deu? Não importa não? Não tem valor não? Será que não tem valor de fato? É por isso que se concentra tanto no que falta? Será? Eu acho que não. Pode falar. Sabendo que Deus pode suprir toda necessidade do ser humano. O problema está no ser humano, em ele buscar. É. Primeiro, falta de fé, falta de se organizar, estudar a palavra de Deus, estar nos cultos e lembrar que tudo nessa vida, Deus supre. Sim. Qualquer problema. Agora, muitas vezes as pessoas fazem um ar, não vê, fica tudo É. desanimado, não podemos resolver algumas coisas. Justamente, mas a minha pergunta é a seguinte: por que nós não apreciamos, não concentramos nossa energia, nossa atenção naquilo que a gente já tem de bom? Então, isso aí acontece com o filho pródigo, veja bem. Ah, O pai faz uma festa, a melhor que tem, para o filho ficar perdido. certo. O outro diz, oxi,
Aham. É, já começa. Por que não desfrutou dessa festa? Não é? Vai reclamar porque nunca recebeu uma, mas não está tendo uma ali, juntos com seu irmão e desfrute dela. Mas no caso da família, tem pai que não olha isso para o filho. É. Ele está ali dentro, estava vendo que era o melhor para o pai, fazia de tudo, e eles só olhavam para o outro que estava lá fora. Não, na verdade o pai não estava olhando para o que estava lá fora. O pai estava cuidando das coisas, deixou o que estava lá fora. A questão é que o que estava lá fora voltou. E voltou humilhado, com medo, inseguro. Aí é lógico, se você vê que aquilo que você amava tanto foi embora e agora está voltando, o certo é isso mesmo, correr, abraçar, cuidar, proteger, para que não recue novamente. O certo é isso. Mas, pode ver o que o pai fez. Ah, quer dizer que você quer ir embora? Tá bom, tome, vá. É lógico que sofreu e tudo. Mas ele ficou com um filho bom. Na questão do pai, foi o correto ali que ele fez, em todos os sentidos. Deixou ir porque não queria ficar. Quando voltou arrependido, acolheu e recebeu. Mas há todo um contexto que eu quero que a gente reflita. É no porquê nós não desfrutamos das coisas que nós temos. Por que a gente reclama tanto pelo que não temos? Se nós temos tantas coisas, é porque essas que nós temos não têm o mesmo valor das que faltam, é por isso? É ingratidão. Sabe por quê? Porque se Deus tirasse, a gente parava de reclamar pelo que falta para passar a reclamar pelo que Ele tirou. Mas se Ele tirou, por que você, se está reclamando porque Ele tirou, por que você não usufruía, não agradecia do que tinha? Por exemplo, né, você tem o filho, ou se não um bem, e aí você ignora, porque você está preocupado no que falta. Se Deus tirasse seu filho, se Deus tirasse aquele bem que você se utiliza, que você precisa tanto, você ia reclamar. Ah, Deus, está faltando comida na minha casa, eu estou sem trabalho, eu não tenho perspectivas nenhuma. Por que tirou? E por que você não é grato enquanto tem? Por que para de usufruir do que tem para reclamar do que não tem? Porque, veja, algo semelhante aconteceu com Davi. Abram aí em 2 Samuel, capítulo 19, para a gente entender aqui um contexto. Segunda Samuel, capítulo 19. Vamos ler do versículo 4. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Davi aqui estava chorando amargamente a morte do seu filho, Absalão. Mas quem foi Absalão nesse contexto? Estava perseguindo Davi para matá-lo. Então os homens, soldados valentes e fiéis de Davi, começaram a perseguir o exército de Absalão e perseguiram Absalão. E Davi tinha dito: se vocês encontrarem meu filho, poupem a vida dele. Só que os soldados sabiam que se fizessem isso, Absalão uma hora ia matar Davi. E os soldados foram e mataram Absalão. Aí chegaram e disseram para Davi: ó, a guerra ficou intensa e teu filho morreu. Aí ele: meu filho, Absalão, Absalão. Só que ele ficou com o rosto coberto e não saía, só chorando a morte do filho. E o povo esperando. Os soldados esperando Davi sair. Para que eles esperavam? Para que o rei fizesse a festa, agradecesse: vocês lutaram por mim, vocês venceram a guerra por mim, vocês arriscaram a vida por mim.
Mas não, ficava Davi só, meu filho Absalão. Veja a sabedoria de Joabe. Então, Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas. Hoje você envergonhou todos eles, esses servos, amando tu os que te aborrecem, e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo, príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão tivesse vivo, vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Ixi, Levanta-te agora e sai e fala segundo o coração dos teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. E maior mal te será isto do que todo o mal que te tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou na porta, e aí tomou as providências. Mas percebem, isso não é um erro só de Davi, não, meus irmãos. É do ser humano. O apóstolo Paulo podia muito bem estar olhando para os infiéis, como Alexandre, o latoeiro, que apostatou da fé, que causou muitos males a ele. Ele diz, porém ele só relata e depois vai olhar para os que Deus tem permanecido com ele. Aí Paulo, meus amados irmãos, muito saudosos, minha coroa, ou seja, Paulo está apreciando aquilo que Deus confiou a ele, que Deus tinha dado a ele, e não olhando para o que faltava. E a ansiedade adquire muita potência nisso. Você começa a olhar, por que eu não tenho isso? Por que está faltando aquilo? Ai, meu Deus, e se eu não tiver tal coisa? E Deus perguntando, sim, e o que eu estou fazendo? E tudo que eu já fiz? E tudo que você tem hoje? Não vale nada? Tá bom. E se Deus fizesse o seguinte, eu vou lhe dar o que você está reclamando e vou tirar tudo que você não está agradecendo. Justo. Mas é o que a gente faz. A gente reclama por coisas que a gente teme perder, que a gente não tem, ainda falta e pode acontecer. E a gente não para pensar, sim, e se isso for uma maldição na minha vida? E se Deus estiver me privando de me afastar dele, por exemplo? Como eu conheci já no início da minha fé, um rapaz muito fiel a Deus e tudo, na igreja, crente e tudo, ganhou uma moto, se desviou, começou a ser o cara mais pervertido tal, e essa moto foi uma bênção na vida desse menino? Uma maldição. Então a gente muitas vezes reclama por uma coisa que Deus não está nos dando, e de repente é Deus nos livrando de se tornar malditos. Aí, em vez da gente ser grato, como Paulo foi, olhar para o que temos, apreciar os irmãos, essa família que Cristo, com seu sangue, uniu, valorizar isso, estimar isso, a gente fica olhando porque o patrão é ruim, porque não sei quem não faz o que eu quero, porque de reclamação à torta e à direita. Certo. Tá vendo? Fica achando, a língua é grande, não sabe de nada. É. É. Justamente. E acaba a gente cobiçando ou ficando ansioso, inquieto, por uma coisa que a gente nem sabe se de fato vai ser bom
para a gente. Minha mulher sempre diz a mim, assim, tu não tem nada porque tu não é fiel. Tu fizesse isso, isso, aquilo, por isso que as coisas eu não estou interessado em coisas. A minha coisa é melhor do que É, coisas que eu vejo por aí. Eu estou nem aí com riqueza de ninguém, ninguém está. não é? Olha, então, vamos olhar agora as palavras que Paulo disse, o significado delas no original. Ele primeiro fala como? Com eles. Qual é o primeiro adjetivo que Paulo dá a eles aí? 1, versículo 1 do 4. Irmãos, primeiro é irmãos, não é? Meus irmãos. Veja só, é do grego, né, adelphos, que quer dizer um fiel companheiro unido ao outro pelo vínculo da afeição. Tem outras, né? Mas as mais fortes que nós encontramos no original são essas: unido ao outro pelo vínculo da afeição, um fiel companheiro, irmão em Cristo, cristãos como aqueles que são levados para o mesmo lugar celestial. Então é como se Paulo estivesse dizendo: você é meu eternamente, meu irmão. Eu sou teu irmão eternamente, então é a você que eu vou me ligar, é a você que eu vou apreciar, é de você que eu vou cuidar. Então é esse tipo de sentimentos que nós precisamos nutrir um pelos outros, porque isso nos traz para o mundo real. O mundo real é o eterno. Porque esse mundo aí de aparência, vai tudo se acabar. Então, se vai se acabar e nunca mais vai existir, né, esse tipo de vivência mundana, então isso é ilusão. A única coisa que existe é o eterno. Paulo tem consciência disso e disse: eu estou diante do que é eterno, meus irmãos amados. Aí, amados, do original vem a palavra agapetos, agapetos, que quer dizer amado de fato, estimado, querido, favorito. Então é como se você tratasse esses irmãos daqui como favoritos, digno ou merecedor de amor. Eles merecem o meu amor, eles são dignos do meu amor. Cristo fez eles dignos do meu amor. Aí fica com raiva, com mágoa, com rixa, com isso, com aquilo, porque o irmão não procedeu como eu gosto, como eu quero e tudo. Só que isso é incompatível com os vínculos eternos, com o que é eterno. Porque quando você fica aborrecido com o irmão porque ele falhou com você, na verdade você não olha mais para Cristo, nem olha mais para a necessidade do seu irmão. Você olhou para quem? Quando você se aborrece? Para si. Deus não chamou você para olhar para si. Ele nos chamou para olhar para o irmão. Ei, tu irmão falhou comigo. Primeira coisa que deve vir à sua mente está acontecendo o que é natural acontecer, porque ele é falho. E está acontecendo também, e pode acontecer também comigo, porque eu sou falho. Então você vai perceber que não é melhor do que o seu irmão. Outra coisa que tem que vir à sua mente: se meu irmão falhou comigo, é porque ele está em apuros. Ou não? Diante de Deus, quem está em apuros? A vítima ou o agressor? Não, em apuros, assim, para Deus. Enrascado. Porque veja só, eu faço mal ao Senhor. Aí Deus vai olhar lá de cima e Deus vai tirar satisfação comigo ou com o senhor? Então eu que estou em apuros. Então eu preciso da ajuda do irmão que eu feri. Porque, aparentemente, aos olhos do mundo, o irmão que ficou prejudicado está em apuros e tal, porque foi prejudicado e tudo. Mas isso é aparentemente. Porque existe um Deus justo que é pelas vítimas, que é pelo oprimido. Então, o opressor é que
está na pior. Por isso que, quando aconteceu com Jó, lembra que os amigos de Jó começaram a caluniar ele, dizer que ele, né, era infiel e que tal e tal. Aí Deus ficou irado com quem? Com os amigos. E quem foi que aliviou a sentença de morte dos amigos lá, a punição severa de Deus? Quem aliviou? Jó. O Senhor disse, olha, se você não rogar pelos seus amigos, a minha ira vai cair sobre eles. Aí Jó intercede pelos amigos e Deus alivia, né, perdoa lá os amigos de Jó. Mas nós precisamos perceber isso. É, é. É, não é? É, não é isso que a gente está vendo, o que Davi, né? Davi tinha milhares, centenas de milhares de homens fiéis. Aí estava olhando para o infiel que morreu e que ele está com pena, e os fiéis. Não é a mesma coisa. Altamir tem um monte de virtude, coisas boas que ele já fez por mim. Eita, Altamir falhou hoje comigo. Aí eu me concentro, toda a energia nessa falha. Então eu estou ignorando tudo que já foi feito de bom. E como se eu não fosse igual. Então isso é loucura. O apóstolo Paulo aqui concentrou nos fiéis, valorizou esses irmãos, honrou esses irmãos, não é? Chamou eles de fato de irmãos, que nesse sentido, aqueles que são elevados a um lugar, ao mesmo lugar celestial. É como se dissesse, vocês vão morar na mesma casa celestial, juntinhos lá. Não tem nada que impeça isso. E vai ser eternamente. Então são amigos, irmãos de laços eternos. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz, meus irmãos. Aí depois ele vai dizer, muito saudosos, não é? Que vem da palavra grega, epipotetos, que quer dizer, esse saudosos, desejado ardentemente. São vocês que eu desejo ardentemente. Observe que Paulo não está desejando o que não tem. Paulo está desejando o que já tem. Ele está apreciando o que já tem. Aí isso, né, esse desejo precisa ser ardente. Depois que ele diz que esses irmãos são muito saudosos, ele diz o quê? Minha alegria, não é? Que do grego, chara, minha alegria, minha satisfação, a alegria recebida de você, causa ou ocasião de alegria de pessoas que são o prazer de alguém. Então, é isso que Paulo está dizendo. Eu tenho motivos para ser alegre. Mas como, Paulo, tu está sendo perseguido, tu está numa cadeia, tu está sendo torturado, como tu tem motivos para ser alegre? Tenho, vocês. Olha, o apóstolo Paulo não está gastando a energia dele no sofrimento, nas coisas ruins. Está olhando para o que Deus deu de precioso para eles. E se a gente entender o valor que os irmãos têm, que vocês têm para Deus, a gente vai, de fato, apreciar um ao outro. Porque o valor que você tem é o valor do sangue de Cristo. Jesus Cristo derramou o sangue dele porque ele deu valor a vocês. Não é que a gente tem valor. A gente não tinha valor nenhum, mas ele deu valor à medida que derramou o sangue dele por nós. Então nós precisamos ter isso em mente. Isso vai unir a gente mais. A ansiedade vai perder a força. Porque a gente vai ter o que pensar de bom, e não só aquilo que a gente pensava de ruim. Depois que diz que eles eram alegria, diz o que deles? Coroa. Não é? Que aí vem do grego Stéphanos, coroa, símbolo de realeza em geral, de
posição exaltada. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês são maiores que eu. Vocês são mais importantes que eu. E ele diz isso, lá em Filipenses, no capítulo 2, ele diz: considerai uns aos outros como que superiores a si mesmo. Né? Que, não lembro quem disse, não, olha, nós temos que olhar para o outro como por igual, e não de cima, tem que ser por igual. Não, Cristo disse que a gente tem que olhar de baixo para cima, para o nosso irmão. Grinalda ou guirlanda, que era dado como prêmio aos vencedores nos jogos públicos. Então é como se fosse o meu prêmio. Ah, vocês são a minha conquista. Bem-aventurança eterna, que será concedida como prêmio aos genuínos servos de Cristo. A coroa de flores, que é a recompensa da retidão. Aquilo que é ornamento de honra para alguém. Aí depois ele chama de amados de novo, né? Aí depois de chamar de amados de novo, ele diz o quê? Permanecei. Então, meu desejo é que vocês estejam sempre assim, firmes, permanentes, que aqui vem da palavra esteco, do grego, permanecer firme, perseverar, persistir, manter a posição, sempre firmes no Senhor. Permanecer e firme no Senhor é a mesma palavra, não é? E traz o mesmo sentido. Aí depois de permanecer firmes, ele diz o quê? Firmes no Senhor. Aí pronto. Aí o apóstolo Paulo agora traz Cristo para o centro de todo o apreço que ele está dando àqueles irmãos. E vê só, a palavra é kurios, do grego, né, de kuros, que é supremacia. Aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, mestre, senhor. Então o que Paulo está dizendo, olha, quem me rege, quem me guia, quem manda em mim, quem faz com que eu escolha o que eu escolha, eu quero escolher somente o que Cristo escolheu. Por que Paulo tinha tanta afeição pelos eleitos, pelos irmãos em Cristo? Porque ele sabia que foi a escolha de Cristo. Cristo deixou a glória dele pelos eleitos. Paulo diz o quê? Eu vou deixar tudo que eu tenho pelos eleitos. Vocês são o meu prêmio, a minha coroa. Vocês são tudo para mim, porque eu sei que Jesus Cristo vê vocês assim. Então, por causa de Cristo, não é? Firmes no Senhor. É aquele que possui e dispõe algo. Proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Ele tem o meu controle. No Estado, é o soberano, é o príncipe, é o chefe, é o imperador. Título dado a Deus ou ao Messias. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui, nesse primeiro versículo, entendendo que se a gente quer vencer a ansiedade, a gente tem que ter o olho fixo naquilo que realmente importa. E naquilo que a gente tem. Não é naquilo que a gente pode ter. É naquilo que a gente tem. O que é que eu tenho hoje? Eu tenho uma família em Cristo. Obrigado, Senhor. Eu tenho a tua graça. Maravilha, Senhor. Então pense nessas coisas que você tem, seja grato por elas. Estimule a gratidão. O quanto de gratidão a graça de Cristo merece? Quanto tempo de gratidão? Todo tempo. Enquanto você tiver vida, você tem que ser grato. Então não deveria haver tempo para murmuração, para reclamação. Porque o tempo todo teria que ser: graças te dou, Senhor. Por tudo dai graças, não é? Pronto. Lê aí, Altamir, o 8.
encher o nosso pensamento só do que realmente presta. Lixo, fora, tem valor, então vamos, né, colocar nos nossos pensamentos. Aí a gente vai combater a ansiedade de uma forma eficiente. Certo, irmãos? Vamos orar. Aí quando for no próximo domingo, a gente vai para os versículos seguintes, tá bom? Irmão Lorivaldo, nos conduza em oração. Glorificado seja o teu santo nome. Te agradecemos por este estudo maravilhoso, ministrado pelo teu servo e pastor Alberto Júnior de Nação. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor. Pronto, irmãos. Aí, se cumprimentem. Foi até meia-noite o discurso.